A sua instituição, a sua faculdade, a sua escola, ela tem dados, tem informação ou ela apenas acumula números? Essa é uma pergunta que eu faço com muita frequência para gestores educacionais de todo o Brasil. Agora eu quero te fazer uma pergunta e você vai refletir sobre essa pergunta, mas eu quero que você seja muito verdadeiro com a sua resposta íntima. A pergunta é: você sabe exatamente quanto você deixou de receber de mensalidades ontem? Isso, ontem. Hoje, você sabe quanto você deixou de receber ou vai deixar de receber? Eu não estou perguntando da semana passada, eu não estou perguntando do mês passado, do semestre passado, nem do ano anterior. Eu estou perguntando exatamente de ontem. Você sabe quantos alunos vão pagar amanhã? Você sabe qual é a tua perspectiva de recebimento até o final do mês? Você sabe, já tem uma previsão de evasão por conta da inadimplência aí na tua instituição, na tua faculdade, na tua escola nesse período? E se você não tiver essa resposta pronta, na ponta da língua, em menos de 1 minuto, você está numa situação muito delicada. Talvez você não esteja gerindo sua instituição baseada em números, em informação. Talvez você esteja apenas reagindo ao que está acontecendo aí na tua instituição. E outra pergunta que eu te faço: você conhece exatamente a sua instituição? Você tem ela na palma da mão em todas as áreas? Você é o gestor, você é que toma a decisão, você é que norteia o caminho da instituição. Você tem informação? Ou você acha, você imagina, você tem a percepção, você tem feeling? Sabe por que eu falo isso? Porque muitos gestores falam que conhecem, mas quando a gente começa a conversar e começa a aprofundar em algum assunto, principalmente quando o assunto é financeiro, aí ele desmonta, aí não tem informação pronta. Não, mas eu tenho um RP, eu tenho planilhas de Excel, eu tenho essa informação no sistema. E muitas vezes, acreditem, pasmem, instituições que têm grandes RPs, grandes sistemas, sistemas conceituados para fazer a gestão educacional, ele não consegue sequer manusear, não consegue sequer tirar a informação que é necessária. Então, é um zelo, é um cuidado muito grande que o gestor educacional tem que ter, de fato, de conhecer sua instituição e não imaginar que conhece e não estar baseado em achismo, porque quem administra pela percepção sempre chega atrasado ao problema. Isso é uma verdade, né? Se você acha ou se você imagina, o problema aconteceu e quando você detectar o problema, já não tem mais o que fazer. E como eu disse, não adianta você ter o melhor RP, ter planilhas atualizadas, ter essa informação e você não analisa essas informações ou você não sabe interpretar sequer essas informações. Né? Informação parada, informação acumulada, ela não ajuda em nada na tua tomada de decisão. Tá? Imagine só um hospital. O que adianta eu ter um grande hospital, esse hospital fazer ressonância, fazer tomografia, fazer um raio-x, fazer um exame de sangue, fazer vários exames e não tem quem interprete esses exames, ou não tenha quem saiba interpretar esses exames. Então, informação parada. O pior não é isso, é que nós estamos aqui falando de um cenário em que a instituição tem a informação, que ela tenha onde buscar essa informação. Então, eu estou colocando um cenário já de ter a informação e que essa informação parada, ela não resolva muita coisa. Agora, imagina o cenário onde você, por muitas vezes, sequer tem essa informação. E se tem essa informação aí na tua instituição, ela não está compilada, você não sabe sequer onde encontrar. Imagina como é que você vai tomar decisão para melhorar a tua performance financeira. E quando eu falo de indicadores, quando eu falo de informação, eles existem, não é para enfeitar, não é para dizer que tem, não é para deixar um dashboard lá lindo, maravilhoso, cheio de gráfico, é para tomada de decisão. Então, por exemplo, eu quero saber receita. Você tem informações sobre a receita da tua instituição? Você tem informações claras sobre a inadimplência da sua instituição? Você tem informações sobre alunos que possa basear você em tomada de decisões? E sobre a cobrança, o que é que você tem de informação relacionada à cobrança? Olhem só que cada um desses pontos ele tem uma relevância significativa na hora de você tomar decisão. Cada um desses pontos ele tem uma relevância significativa na hora que você vai tomar a decisão.
se você não tiver essas informações preparadas, pronta, na palma da sua mão, e que alguém saiba interpretar e analisar, de nada também vai adiantar. Normalmente, muitas instituições vão buscar números, vão buscar informações depois que o incêndio aconteceu, depois que o problema já está instalado aí dentro, depois que falta dinheiro no caixa para pagar a folha, depois que falta dinheiro no caixa para pagar energia, para pagar os fornecedores, depois que tem que ir num banco buscar empréstimo. Alguns buscam a receita garantida como uma forma, talvez, paliativa. E por que você deixa para fazer isso somente depois? Por que você não analisa essas informações antes? É por medo? É por receio? É por falta de orientação? É por falta de conhecimento? Então, são pontos que eles precisam ser trabalhados, são informações que você precisa ter para não deixar para atuar somente quando o problema já está instalado. Mas para que você vai esperar um incêndio para poder olhar a temperatura? Veja a temperatura. É que nem uma criança quando está com febre, você espera ela chegar em 40 graus para dar medicação, ou você percebe que ela já está ali com o corpo febril, você já faz a medição e já entra com a medicação. E aí? BI, análise de dados, ter informação na palma da mão, não serve só para você ter gráficos bonitos, gráficos belos e você dizer que tem que ter análise de dados. BI serve para você antecipar decisões, antecipar padrões, para você ter conhecimento. E eu estou falando muito aqui da parte financeira, falo bastante de inadimplência, mas você pode medir qualquer área, você pode medir, por exemplo, a qualidade do ensino, o rendimento dos seus alunos, a avaliação de professores, a avaliação da sua instituição, mas principalmente o financeiro, porque sem oxigenação, sem informação, sem clareza, você fica de mãos atadas, a ver navios. E o melhor indicador é aquele que permite você agir antes do problema acontecer. Coloca isso na tua cabeça. Vou repetir. O melhor indicador é aquele que permite você agir antes dos problemas acontecerem aí na sua instituição. Uma pergunta que eu gosto de fazer e eu falo ela com muita frequência. A pergunta que você, gestor educacional, deveria fazer. Quanto eu perdi na minha instituição? A pergunta não é essa. É o que eu poderia ter feito para não ter tido as perdas que eu tive. Essa é a pergunta. O que você poderia ter feito de forma antecipada? E sem sombra de dúvidas, eu garanto para você que essa resposta, invariavelmente, ela vai estar lá dentro dos dados que você tem da sua instituição. E olha só, eu estou falando num cenário que você tenha informação, que você tenha dados. Eu não estou entrando, né, no buraco, eu não estou entrando no buraco negro onde você nem tem a informação. Eu não estou nem entrando nesse tópico, nessa situação esdrúxula, nessa situação que aí realmente seria o fim do tempo e o fim dos mundos para a tua instituição. Mas eu sei que tem muita instituição que sequer tem informação. Mas hoje praticamente toda instituição tem dados, tem muita informação. Porque a grande maioria com certeza tem um sistema. Claro que tem instituição ainda que usa planilha, que usa as anotações, mas a maioria tem dados, né? Agora, esses dados estão sendo trabalhados da forma correta? Eles estão sendo compilados, juntados e mostrados de forma palatável que você, gestor educacional, possa tomar decisão? Não adianta ter informação. A informação, ela existindo, ainda assim precisa ser interpretada. Informação acumulada, informação, como eu falei com o exemplo agora há pouco do hospital, que não tem quem possa interpretar os exames, não vai adiantar. E a mesma coisa na tua instituição. Então, que tenha informação, que tenha dados, que eles possam estar organizados de forma que você, gestor, possa bater o olho, possa olhar e possa tirar conclusões, tomar decisões antecipadas e prevenir o futuro. É ser preventivo. Ser preventivo. Esse é o pulo do gato. Decisões inteligentes, decisões bem tomadas, elas começam com análises inteligentes e interpretação dos dados que tem dentro da tua instituição. Eu quero te deixar uma pergunta nesse vídeo. Hoje, você toma decisões baseadas em indicadores sólidos, consistentes, confiáveis, ou você toma decisão baseada no que já aconteceu? Vou te dar um exemplo. Eu quero cuidar da minha inadimplência,
porque eu estou com anos anteriores com uma inadimplência alta, então eu vou buscar uma solução para resolver o problema dessa minha inadimplência. É isso que eu estou falando. Você está tomando uma decisão baseada no problema que já aconteceu ou tomando decisões baseadas em indicadores consistentes, sólidos para longevidade da tua instituição? E eu gosto de duas frases. Quem mede o depois, analisa o passado. Quem analisa antes, constrói o futuro.